Boa noite, senhores de comandos, tudo bem? Hoje a gente vai para a aula 6, a gente vai continuar um pouquinho aqui ainda em dispositivos de proteção, hoje falando sobre os relés de sobrecarga, né, que são aqueles relés de proteção contra a sobrecarga que vão, né, acoplados ao contator, ok? Vamos lá então? Bom, senhores, temos aqui então aula 6, dispositivos de proteção, relés de sobrecarga. Bom, relés de sobrecarga. Ele é o que, pessoal? É um dispositivo de proteção de sobrecarga elétrica aplicada a motores elétricos. Esse dispositivo de proteção visa evitar o sobreaquecimento dos enrolamentos do motor quando ocorre uma circulação de corrente elétrica acima da tolerada nos seus enrolamentos. Então, ele protege, né, o motor contra sobreaquecimento, né, não deixando o motor danificar. Bom, esse aquecimento, pessoal, que existe nos enrolamentos, ele é prejudicial ao motor, uma vez que acarreta na redução da vida útil do mesmo, por desgastar o isolamento dos enrolamentos, modificando sua rigidez dielétrica, né? Então, se isso acontecer, dele tirar o isolamento, vai entrar em curto, vai queimar o motor. Bom, esse é o relé olhando por dentro. A gente tem aqui, ó, 3 termopares e um termopar para cada fase. Ele é aplicado no sistema trifásico, ele é acoplado no contator. Então, trata-se de um termopar para cada fase. Bom, sua função é atuar desligando o motor antes que o limite de deterioração seja atingido, ou seja, antes dele detonar tudo, ele vai fazer o desligamento. O relé de sobrecarga é uma réplica de um motor, pois é criado com base em um modelo térmico do mesmo. Sua fabricação se dá a partir da laminação de dois metais de coeficientes de dilatação diferentes, unidos-os por meio de um enrolamento por onde passa a corrente que vai para o motor. Então, quando há aquecimento, né, pessoal, essas lâminas, vamos dizer assim, de material diferente, vai fazer a dilatação abrindo o circuito. Bom, recomenda-se a instalação de um relé térmico para cada fase do motor, pois a instalação em uma das duas, no caso do motor elétrico trifásico, pode não ser o bastante para proteger o mesmo. O que está dizendo aqui é que a gente precisa dos 3 termopares, um para cada fase. Se eu tiver só para uma, as outras duas ficam desprotegidas, e assim por diante. Bom, ainda em relé, pessoal, né, como o enrolamento do relé térmico é ligado em série com a fase, caso haja um aquecimento, o par da placa bimetal, né, conhecida como bimetálico, se deforma, provocando uma curvatura devido à diferença de dilatação entre os metais, o que leva à liberação do dispositivo de trava contido num invólucro, isolante de alta resistência térmica, abrindo os contatos do relé e, consequentemente, a abertura do circuito do motor. Então, ele desliga o motor de uma vez só. Qualquer uma das fases que perceber o problema, ele desliga as 3. Bom, a temperatura ambiente também pode provocar dilatação das lâminas bimetálicas, caso seja superior ao limite de ajuste, porque ele é um componente ajustável, né? A gente consegue ajustar a corrente. Situação passível de ocorrer em quadros de distribuição, por exemplo. Nesses quadros que estão em local de maior aquecimento, pode acarretar no desligamento do relé pelo calor. Bom, para evitar tal fato, altera-se a conformação das lâminas bimetálicas ou utiliza-se uma lâmina bimetálica auxiliar influenciada apenas pela temperatura do ambiente. Então a gente consegue ajustar esse relé para que essa condição, né, fique correta. Bom, aqui é a carinha física, né, do nosso relé. Ele tem aqui os 3 terminais, que lá dentro está ligado, né, os termopares, que a gente chama de terminais de acoplamento. Esses 3 terminais é acoplado no contator. A gente tem aqui
o ajuste de corrente, né, que a gente vai pela corrente necessária, né, corrente do motor. Aqui a gente tem o modo de parametrização, se a gente coloca em manual, se coloca em automático. Aqui a gente tem 95, 97, 98, 96, que são os relés, são os contatos, desculpe, auxiliares, NA e NF. E aqui a gente tem os contatos de saída para o motor. Então aqui é a entrada, né, e aqui é a saída. E essa é a simbologia que a gente utiliza para esse dispositivo, né? 95, 96 é fechado, 97, 98 é aberto. E aqui um esqueminha de ligação para entender aonde que ele é acoplado. Logicamente que ele estaria fisicamente logo abaixo aqui do contator, mas pelo espaço físico aqui da apresentação a gente não consegue, né, do slide, a gente não consegue colocar ele embaixo, ele ficaria muito pequeno para a gente entender. Então como que eu ligo ele? Tá? Reparem, pessoal, primeiramente, né, ó, eu tenho aqui o 2, que é o fio vermelho, está conectado nesse termopar. O 4, que é esse fio amarelo, está conectado nesse termopar. O 6, que é azul, está ligado nesse termopar. Isso significa que ele estaria acoplando aqui nesses 3 parafusos, tá? Para a gente poder deixar ele fisicamente como deveria. Tá? Mas por questão de espaço físico, né, visualização, ficou dessa forma. Ok? Então eu tenho aqui, ó, se eu tiver que ligar um relé no meu contator, eu acoplo ele logo abaixo, aqui eu entro com as 3 fases, R, S, T, né, as cores aqui vermelho, amarelo e azul, ok? Coloco o meu relé e saio com as mesmas fases para o motor, né? Eu saio aqui desses 3 parafusos, 3 conectores aqui para o motor, ok? Então essa é a parte de potência. Já a parte de comando, ela se representa da seguinte forma: eu saio do R, eu venho, entro no 95, saio do 96, né, que é o normalmente fechado, e vou para minha botoeira em série com a minha botoeira desliga. Vou para a minha botoeira liga, da minha botoeira liga eu saio para o A1, para alimentar o A1, ok? Então, se estiver funcionando o relé, esse contato 95, 96 está fechado, a fase passa, com certeza o NF aqui do botão desliga está fechado, vai passar, e ele não passa pelo NA, fica aguardando um pulso, ok? Quando eu dou um pulso no NA, eu alimento A1. O A2 já está alimentando direto o nosso contator. Então, com um pulso aqui nesse botão verde, eu faço também o fechamento do selo, né, que é 3 aqui com o 13, 4 com o 14, e o meu motor fica funcionando, tá? Dessa maneira, ok? Também estou utilizando aqui um contato 97 e 98, veja, a mesma fase que eu alimentei o 95, eu estou fazendo um jumper para alimentar o 97, que está junto com o 98 interligado à lâmpada. Se o relé atuar por uma sobrecarga, o contato que é fechado, que é 95 e 96, vai abrir e desligar o circuito. E o contato 97 e 98, que é aberto, vai fechar alimentando a minha lâmpada. Veja, 98 alimenta um lado da lâmpada e a fase S alimenta o outro lado da lâmpada. Então, nesse momento, é como se estivesse funcionando, a lâmpada está apagada, né? Porque não houve uma sobrecarga. Caso haja uma sobrecarga, o contato 97 e 98 se fecha e a lâmpada acende. Por outro lado, ele abriu os termopares, que desligou o motor, né, para protegê-lo, e o 95 e 96 também se abriu, desligando a parte de comando para desligar aqui o contator. Então é dessa forma que funciona o nosso relé de sobrecarga. Para essa aula é isso. Até a próxima. Muito obrigado.